Vou trazer então o professor de Direito Penal, André Pericmanes. Ele é professor de Direito Penal da PUC do Rio, está aqui conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. E aí, essas possibilidades, posições da defesa? É claro, a defesa atua naquilo que ela foi contratada e está sendo remunerada para fazer, mas como é que se houver essa possibilidade? Essa última dita pela Dani, por exemplo. Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, a revisão criminal, ela na verdade ela tem natureza de ação, né? Fala-se muito, né? A Daniela falou recurso, muita gente fala como recurso, mas não é um recurso. É uma ação. Por quê? Porque ela é feita depois do trânsito em julgado de uma condenação. E aí ela tem alguns requisitos que não são tão extensos assim. Então, admite-se a revisão criminal em 3 hipóteses apenas. Primeira delas, quando, após a condenação, surge uma prova nova da inocência do réu ou de uma causa de diminuição de pena. Não parece ser o caso, até porque o transjulgado aconteceu hoje. Segunda hipótese, quando a condenação é baseada numa perícia falsa. Também não parece ser o caso. E a terceira hipótese é quando a condenação é fruto de uma sentença manifestamente nula, inteiramente contra o que diz a lei. E aí é que deve ser a tentativa da defesa ao submeter isso ao plenário. Quer dizer, tudo que eles tentaram na primeira turma, eles provavelmente tentarão por meio da revisão criminal agora no plenário. Me parece ser o único caminho, mas assim, a perspectiva, eu não quero fazer um exercício de futurologia, mas eu acho que a perspectiva de êxito aqui é muito pequena, né? Porque basta pensar quem são os ministros que iriam avalizar a anulação do julgamento. Quer dizer, o ministro Luiz Fux, claro, e talvez os ministros André Mendonça e Cássio Nunes, não consigo imaginar nenhum outro. Enfim, então, aguardar e ver. Dani. Querido, deixa eu trazer uma informação aqui para você, antes de falar com o doutor. Oi, doutor, obrigada pela presença, muito bom ter o senhor aqui de novo no UOL. Gente, o Davi Alcolumbre pautou, chamou sessão do Congresso. Vocês estão entendendo o tamanho da bucha, gente, que vai ser esse negócio da indicação do Messias. O Davi Alcolumbre chamou a sessão do Congresso Nacional para analisar vetos. E qual é o veto? Que ele vai analisar os vetos ao projeto, a nova lei de licenciamento ambiental, tá? Marcou para quinta-feira a sessão do Congresso para avaliar os vetos do presidente Lula ao projeto do licenciamento ambiental. Assim, derrubar, impedir que o Congresso derrubasse esses vetos foi uma trabalheira para o governo, e agora, com Hugo Mota brigado com Lindbergh Faria e com Davi Alcolumbre, sem falar com o Jacques Wagner, o governo vai comer poeira, muito provavelmente, na quinta-feira. Então, assim, vai ser pauta-bomba no Senado, na conta da viúva, no caso, o Caixa da União, o nosso rico dinheirinho com o projeto que trata de situações especiais para aposentadoria de categorias do serviço público, ou seja, o impacto na Previdência também brutal, e esse na frente do licenciamento ambiental, que são, salvo engano, são dezenas de vetos que o Lula fez, assim, porque o projeto era tratorar, como disse ali o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, passava a boiada, entendeu? O presidente Lula, com o auxílio do Ministério de Meio Ambiente, fez dezenas de vetos e agora correm o risco de ser derrubado por um Congresso que está, de um lado, a Câmara irritada, porque se vê atacada pelo governo quando tenta coisas como a PEC da blindagem, então, né, a Câmara com pouco de equívoco de autoimagem, e do outro lado um Senado que queria fazer. Seu ex-presidente Rodrigo Pacheco, ministro do Supremo Tribunal Federal, está contrariado com a escolha de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, realmente, hoje o dia está pipocando de notícia. Se eu puder fazer a pergunta ainda, se não, se eu já tiver gastado meu tempo, eu peço desculpas e me encolho. Não, vai lá. Doutor, eu disse aqui, a defesa deve apresentar embargos infringentes, primeiro, ainda que o ministro já tenha dito que não cabe. Meio que querendo cumprir todo um rito, e me parece apontar ali, deixar questões que abram possibilidade, inclusive,
de fazer um debate fora do Brasil, né, de recorrer a cortes interamericanas de direitos humanos, o que já foi, inclusive, aventado por aliado do Bolsonaro. Faz algum sentido para o senhor? Olha, Daniela, eu acho que eles vão tentar de tudo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, existe o debate jurídico e o debate político, de narrativas, né? Então, assim, eles sabiam desde o início que a perspectiva de uma condenação era gigantesca. Então, obviamente, o voto do ministro Luiz Fux, todos nós sabemos, foi muito além de uma questão jurídica, correta ou não, não é o ponto aqui mais. Ali havia quase que um manifesto de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que a ideia é a mesma. Eles podem tentar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas eu acho que a perspectiva deles conseguirem defender ou vencer um processo em favor de um notório violador de direitos humanos, quer dizer, de quem sempre detestou direitos humanos, eu acho que a perspectiva é quase nenhuma, mas aí também, de novo, eu estou falando uma opinião pessoal com base na experiência que eu tenho. Me parece quase um contrassenso lógico, antagônico. Por melhores que sejam, e realmente são muito qualificados os advogados, como você muito colocou, o Dr. Celso Villard é um advogado reconhecido no país inteiro por sua expertise, por sua qualidade, mas efetivamente eu não vejo uma perspectiva de êxito, mas eles vão tentar. Também não tem o que perder. Vai, Couto. Posso perguntar, Diego? Claro, sua vez. Doutor André, eu nunca tinha ouvido falar nessa história de revisão criminal, eu não sou entendido nesse assunto. Eu queria que o senhor desse um exemplo de alguma ação que foi interposta de revisão criminal, uma coisa conhecida, uma causa conhecida que tenha sido vitoriosa. Eu nunca ouvi falar nisso. Depois do trânsito em julgado, acabou a história, fim de jogo, né? Agora tem essa história de revisão criminal. Teve algum caso que isso teve sucesso? Algum caso conhecido? Olha, Couto, a revisão criminal ela existe, enfim, há décadas, né? Não é uma novidade, mas de fato ela não é muito utilizada e menos ainda acolhida, por assim dizer. Mas é o tipo de situação, normalmente se consegue uma revisão criminal com o surgimento de uma prova nova. Então nós temos um caso histórico de erro judiciário no país, que a gente ensina em sala de aula, inclusive, que seria um caso de revisão criminal, que é o que nós chamamos do caso dos irmãos Naves. Quer dizer, quando você é acusado e condenado por matar uma pessoa, o corpo desaparece e aí a pessoa aparece viva tempos depois. Essa é uma hipótese clássica de revisão criminal, mas são hipóteses muito excepcionais. O Supremo Tribunal Federal, ele até admite, e aqui respondendo mais objetivamente a sua pergunta, ele até admite a revisão criminal de uma forma mais ampliativa quando ele tem um entendimento jurisprudencial que mudou ao longo da história. Então, para dar um exemplo, ao longo da história, o Supremo Tribunal Federal entendia que você poderia ser absolvido na esfera administrativa, acusado de sonegar um imposto, a Receita dizer que você não sonegou, mas você ser condenado criminalmente. O Supremo Tribunal Federal mudou esse entendimento. Isso hoje é pacífico, de que você só pode ser processado por sonegação se a Receita te condenar na esfera administrativa, se ela disser você deve efetivamente, então poderia ser uma hipótese de revisão criminal. O sujeito foi condenado por sonegação antes e agora o Supremo entende dessa forma. Não me parece nenhuma das hipóteses do ex-presidente Jair Bolsonaro, evidentemente. Carla. Carla. Doutor, o Couto falou aí sobre esse histórico, né? O fato, a gente, por exemplo, no caso da manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro na superintendência da PF, a gente pode dizer que a gente está criando aí uma jurisprudência para a prisão de ex-presidentes? Como é que, para explicar para as pessoas, né? É plausível, do ponto de vista jurídico, que ele permaneça numa cela da Polícia Federal, mesmo que não seja um sistema prisional, né, comum? Por que do ponto de vista jurídico, de que forma que do ponto de vista jurídico isso se explica? Dá para imaginar que isso
não queremos, evidentemente, mas de ser uma jurisprudência nesse caso, enfim, o direito permite, né, essas adaptações em celas em casos de pessoas, enfim, foram privilegiados, né, presidentes da República ou outras autoridades? Olha, Carla, você fez duas perguntas bem difíceis, né? A primeira delas é se juridicamente, o que juridicamente justifica? Não há justificativa jurídica. Não há na legislação nenhuma previsão de que o ex-presidente da República vai ficar numa cela separada, individualizada e que sequer é integrante do sistema carcerário, do sistema prisional. Então não existe base jurídica para isso. Vai se criar uma jurisprudência a partir daí? É uma especulação, mas possivelmente. Eu também não sei se a gente vai ficar tendo ex-presidentes sendo condenados sucessivamente. Espero que não, né? Espero que isso seja um caso fora da curva, como realmente o ex-presidente Jair Bolsonaro foi, né? Nesse aspecto, pelo menos. Mas, efetivamente, é possível. Agora, de todo modo, o que me parece ter justificado a decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesse aspecto, realmente é uma peculiaridade, porque o ex-presidente da República, independente de quem seja, é uma pessoa que impactou a vida de milhões de brasileiros. Então, assim, até faz sentido que ele fique isolado, justamente porque é muito complicado garantir a segurança dele. É muito simples de se imaginar que ele, numa cela com outros tantos presos, possa ser confrontado com pessoas que têm por ele o horror que muita gente tem. Isso não por ser o ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer ex-presidente, ninguém estaria livre disso. Então, muito embora não haja uma previsão legal, até me parece uma providência razoável do ponto de vista lógico e humanitário, aí sim, humanitário do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o professor, sei que o senhor tem horário, mas só para perguntar do Ramagem também, né? Ele está foragido nos Estados Unidos, ontem falou que está em situação legal, que iria continuar atuando, hoje sai a decisão pela perda de mandato, né? Com o trânsito em julgado e ele está foragido, certo? Certo, não tem nenhuma dúvida. Na verdade, assim, ele ficou foragido a partir do momento em que foi decretada a prisão preventiva dele. Quando ele sai do país descumprindo as determinações das medidas cautelares, ele dá margem para a decretação da prisão preventiva. Ele não passa a ser automaticamente foragido, mas ele demonstra que não pretende cumprir a pena pela qual foi condenado. E aí, por isso, foi decretada a prisão preventiva, agora transitada em julgado, ele tem uma pena a ser cumprida, e aí sim, ele está foragido.